E que ela venha falar, meu Pai, tudo aquilo que, meu Pai, precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Senhor, que ela seja um instrumento, meu Pai, na tua casa, cada dia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quero trazer uma palavra de reflexão para meus irmãos que se encontra em João, capítulo 4, do 6 até o 18. Os irmãos conhecem essa palavra. Os judeus, irmão, não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos, eles eram misturados, é o judeu com estrangeiros, e os judeus ficavam indignados de ter essa mistura. Eles queriam que fosse só o judeu mesmo, entre judeus, mas eles se misturaram com estrangeiro, então eles tinham aquela rivalidade. Ninguém passava por ali dos judeus, eles evitavam. Ele fazia a volta, mas ali eles não entravam. Eles morriam de sede, mas jamais eles iam pedir água para os samaritanos. Mas Jesus é diferente. Ele veio para quebrar o protocolo, para tirar a diferença. O que Jesus fez? Ele entrou em Samaria, ele mandou os discípulos ir buscar alimento, porque os discípulos também iam ficar indignados de ver Jesus conversando. Jesus precisava ficar a sós com aquela mulher para ter uma conversa com ela. Ela se sentia rejeitada, tanto pelos judeus, como pelo povo dela mesmo. Essa mulher, eu acho que ela pensou, é mais um dia normal na minha vida. Eu vou lá pegar água. Ela ia geralmente meio-dia, porque era um sol muito quente. E ninguém ia lá nesses horários. Então ninguém ia importunar ela. Ela não ia se sentir rejeitada. Ela ia, pegava água e para sua casa. Mas quando ela vinha, ela viu aquele homem. Jesus já estava à espera dela. Jesus está à espera de nós, irmão. Muitas vezes a gente pensa que Ele não está vendo, que Ele não está ouvindo nossas orações, mas Ele sabia daquele problema e Ele queria resolver. Mas Jesus já estava à espera dela. Ele se aproximou da mulher e falou: mulher, dá-me água. Ela disse para ele: como tu, sendo judeu, me pede água? Ela quer dizer: tu não sabe que o judeu não fala com o samaritano? Jesus falou para ela assim: se tu soubesse quem está te pedindo, tu pediria água viva, tu pediria água do céu. É uma água que tu não vai nunca mais sentir sede. Ela falou assim: Senhor, eu quero beber essa água. Então, Jesus falou para ela: tá bom, chama seu marido. Pronto, Jesus tocou na ferida, tocou na situação que ela não queria nem saber esse assunto. Mas Jesus já tocou naquela situação para poder tratar com ela. Muitas vezes, irmão, a situação nossa difícil, alguém chega e toca na nossa ferida. E a gente muitas vezes fica revoltado. Mas a gente vê que ainda não fomos sarados, não fomos curados daquela situação. A gente está muito bem, mas quando toca naquela situação, parece que o mundo acaba. Ela falou para Jesus: Senhor, eu não tenho marido. Aí o Senhor falou: falaste muito bem a verdade, tiveste 5 maridos, e o que você tem não é seu. Irmão, ela casou 5 vezes, casou mesmo. Mas antigamente, naquele tempo, o marido podia repudiar sua mulher. Se ele não quisesse mais, devolvia ela. Ela teve 5, e esse 6º, esse sim não era marido dela não, era um homem que ela arrumou, acho que talvez até casado, mas não era marido dela. Ela teve 6, 5 marido e um homem. Mas chegou o 7º marido, que é Jesus. Glória a Deus. Esse aí ia resolver todo o problema. Esse aí ia pôr tudo no lugar. O Senhor falou: chega de sofrimento. Irmãos, que coisa mais linda. Deixou o seu cântaro e foi anunciar Jesus. Foi a primeira missionária, a evangelista. Ela foi lá: olha, o Messias chegou. O Messias chegou, Ele está ali. Ele falou tudo sobre a minha vida. Irmão, ela foi anunciar Jesus. Ela foi transformada automaticamente na hora. E muita gente, irmão, aceitaram Jesus através daquela mulher.
Quantas vezes nós estamos com problema e vai indo. Ela estava procurando felicidade, ela estava procurando alegria, ela estava procurando paz, tranquilidade, mas não encontrava. No primeiro casamento, ela pensou que tinha encontrado, não encontrou. No segundo casamento, não encontrou. No terceiro foi a mesma coisa. No quarto também. No quinto também. Irmão, era uma mulher desprezada, tanto pelo judeu, como pelo povo dela mesma, ela era desprezada. Mas Jesus não despreza ninguém. Jesus é aquele que vai na tua vida. Muitas vezes você pensa, hoje vai ser um dia normal, vai ser a mesma coisa, mas o Senhor tem algo preparado para ti. Glória a Deus. Irmãos, de repente Jesus está ouvindo tudo, Ele está vendo tudo. Ele entrou ali em Samaria. Era um escândalo um judeu entrasse, pedir água para uma samaritana. Eles morreriam de sede, mas não pediria. Mas Jesus quebrou essa diferença, porque Ele não faz acepção de pessoa. Muitas vezes, irmão, a gente é rejeitado. Tem pessoa que nos despreza. Tem pessoa que fala, esse povo é pobre, esse povinho, esses crentes. Mas nós somos guardados, protegidos. O Senhor mostrou para ela que há solução para ela sim. Que todos aqueles problemas que ela passou não foi nada concernente o que Deus ia dar para ela. Irmão, na mesma hora ela saiu, foi anunciar. Anunciou e muita gente veio aceitar Jesus. Quando os discípulos chegaram, ficaram indignados, ficaram olhando assim, falaram, o que é isso? Como é que Jesus faz um negócio desse? Eles andavam com Jesus, viviam com Jesus, mas também fazia acepção de pessoa, não gostava dos samaritanos. E tem gente assim no nosso meio, irmão. Vem para a igreja, louva a Deus, dá glória a Deus, se alegra, sobe no altar e ora, mas tem a diferença com o irmão, tem a diferença com o outro. Quando vê o outro subir, melhorar, pronto, já fica com raiva, fica invocado. Irmão, vamos tirar isso da nossa vida, porque Jesus não faz acepção de pessoa. Tem vitória para todos nós, tem bênção para todos nós, meus irmãos. E o Senhor procura adoradores em espírito e em verdade. Os samaritanos eram alegres, era o povo alegre, mas eles tinham aquele problema ali. Ele acreditava só nos 5 livros da Bíblia, só no Pentateuco. Nos outros, que são 39, eles não acreditavam. Eles achavam que foi os judeus que inventaram isso daí. Agora os judeus já acreditavam nos 39, mas era formal. Eles eram formal, aquela coisa metódica. Até hoje eles são assim, né, irmãos? Irmão, vê como é que o judeu é, como é que o judeu vive. Ela achando que era um dia normal, que era um dia comum. Eu fico imaginando, de repente ela pensando assim, meu Deus, mais um dia, eu vou lá buscar água, eu vou agora porque não tem ninguém, eu não quero ser desprezada por ninguém não, ninguém gosta de mim, sou uma mulher infeliz, estou com esse homem, mas não sei até quando que vai, até hoje eu não acertei com ninguém, é mais um dia. Mas Jesus já estava ao encontro dela. Jesus já estava ao encontro dela. Aquele dia não foi um dia comum, não foi um dia normal, foi o dia da sua vitória. Pode ser hoje o dia da sua vitória, pode ser hoje o dia da nossa vitória. Muitas vezes a gente acha que vai ser uma noite normal, uma noite comum, mas já está a vitória chegando para você. Você vai chegar na sua casa, vai ter vitória para você. Se você crer, vai ter vitória. O Senhor, irmãos, Ele não despreza ninguém. O Senhor estava esperando aquela mulher, e o Senhor usou aquela estratégia daquela água, pedindo água para ter um jeito de chegar. E ela foi rude com Jesus, que ela falou assim, como tu, sendo judeu, né, me pede água. Quando Jesus falou quem era Ele, se tu soubesse quem te pede, tu pediria água viva. Ela falou, como? Tu não tem vasilha para pegar água? Tu é maior do que Jacó, que levantou esse poço para todos beber água? Quando ela viu que Jesus falou com ela, falou assim, Senhor. Já não chamou mais de tu, falou Senhor,
Quer dizer, eu quero, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu governador. Eu mudo a minha história, eu não aguento mais, eu estou sofrendo tanto. Eu acho que ela não encontrou ninguém para desabafar, mas Jesus chegou ali para dar o socorro bem presente. Glória a Deus. E Ele está aqui nessa noite, irmãos. Vamos, irmãos, servir a Deus e crer. O crente vive pela fé. Muitas vezes nós estamos vendo as coisas difíceis, a gente ora e parece que não está resolvendo. Não, irmão, no reino do Espírito o Senhor está trabalhando e a sua vitória vai chegar. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Eu estava me lembrando hoje, quando eu tinha 16 anos, no ano de 79, eu morava em Mauá. A minha mãe e meu pai cismavam de ficar mudando de um lugar para o outro, Nós fomos para lá em Mauá, e lá o meu pai faleceu, e minha mãe ficou com 8 filhos lá em Mauá, sem conhecer ninguém praticamente. A nossa sorte é que sempre fomos servos de Deus, sempre fomos para o culto. Então a igreja é a nossa família. O bom é isso, irmão, aonde você vai, se você não conhece ninguém, vai para a casa de Deus. Lá são irmãos, são nossos irmãos de sangue, do sangue de Jesus. Trabalhava minha mãe, trabalhava minha irmã, né? Mas aí alguém tinha que sair do serviço para cuidar dos meus irmãos, que era tudo pequeno. Eu tive que sair, e eu cuidava dos meus irmãos. Mas antes de sair, irmão, eu lembro que o meu chefe falou assim: olha, a partir de hoje vamos ter que fazer hora extra. E eu morava em Mauá, mas eu trabalhava lá na Moca, na fábrica de bolsas. Mas só que, irmãos, 5 horas a gente batia o cartão, mas tinha que fazer hora extra. Aí eu saí um pouco mais tarde, irmão, morava num lugar que não tinha luz, um lugar deserto, um lugar horrível, escondido. E vinha eu, irmão, sozinha ali, noite, no escuro, com a minha bolsinha, mas eu vinha orando: Jesus, me guarda, Senhor, tem misericórdia de mim. Nisso, irmão, vinha uma perua. E essa perua vinha, daqui a pouco ela parou, começou a ir devagar perto de mim e começou a falar. Eu olhei rapidamente assim, era um tipo soldado, estava de roupa de soldado, e começou a perturbar. E fala para mim assim: você não tem medo de ficar sozinha não? De ir sozinha não? Olha, é perigoso, hein? Aqui para pegar uma pessoa e matar não custa, para pegar uma pessoa e sumir não custa. E eu orando, eu andando rapidinho orando: Jesus, me guarda, Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus tem... E ele falando, irmão, e eu ali: meu Deus, me tem misericórdia de mim, Jesus, me socorre, Senhor. Chegou na minha casa, ele não acreditou que era minha casa. Quando eu cheguei assim no portão, não tinha portão, né? Era aberto assim. Quando eu cheguei na área, ele parou a perua, irmão. Quando ele parou a perua, irmão, me desesperei. Eu bati na porta com tudo: mãe, pai, meu pai era vivo. Aí ele viu, ele não acreditou que eu morava ali. Aí ele foi embora. Eu falei: Senhor, obrigado, Senhor. Naquele tempo, irmão, estava sumindo muitas meninas, estava sumindo muitas moças. Então eu falei: Jesus, tu me guardou, obrigado, meu Deus, até aqui me ajudou o Senhor. No outro dia falei para o meu chefe: não posso fazer mais hora extra, nem que o Senhor me mande embora. Contei a história para ele. Ele falou: muito bem, então você não precisa fazer hora extra. Jesus nos guarda. Às vezes a pessoa pensa que nós estamos sozinhos, que não tem ninguém por nós. Pode a mãe nos abandonar, o pai nos abandonar, o marido abandonar, mas Jesus nunca nos abandona, jamais nos abandonará. Glória a Deus. Essa mulher, irmã, samaritana, muitas vezes, quem sabe, ela falou: a minha vida não tem mais jeito, eu já tive 5 homens, 5 maridos, esse agora também eu estou com esse, não sei até quando vai, não é nem meu marido, e agora? Conversei da minha vida, eu vou viver assim, depois vou morrer e vai acabar. Mas não, Jesus tinha uma bênção para ela, Jesus tinha uma vitória para ela. O 7º chegou, o perfeito chegou, glória a Deus. Os 5 imperfeitos, o 6º imperfeito, mas chegou o 7º, o marido perfeito para nós.
confie no Senhor em qualquer circunstância. Os irmãos nunca estarão sozinhos, nunca há problema difícil que Deus não possa fazer. O Senhor é conosco em todo o tempo. Aquele povo tinha uma contenda, até hoje, irmão, eles moram lá mesmo em Israel, mas é um lugar dividido, separado. Eles são separados, os samaritanos. Nós não podemos estar nunca separados, porque o nosso Jesus, Ele é Deus da união, Ele é Deus que une. Estamos aqui nessa noite unidos em nome de Jesus. Estamos aqui para se alegrar com o que se alegra, chorar com os que choram, clamar, e nós sabemos que a vitória é nossa, irmão. Não é em vão o nosso caminhar, nunca foi em vão e nunca será. Vale a pena ser fiel, vale a pena. Aquele dia para aquela mulher foi o dia da sua vitória. Parecia um dia comum, parecia um dia normal, mas não foi não. Chegou o sétimo, o perfeito, chegou Jesus e deu vitória para aquela mulher. Ela já foi evangelizar, foi ganhar alma, porque quando Jesus liberta, é assim que acontece. A pessoa não fica para si quietinho não, a pessoa vai passar para os outros as maravilhas do Senhor. Rejeitada por todo mundo, mas por Jesus ela não foi rejeitada. E depois disso, irmão, ela foi uma mulher digna, eu tenho certeza, porque quem tem Jesus é amado, é querido. Toda barreira caiu por terra e Deus mudou a vida daquela mulher naquele dia. Parecia um dia comum, mas não foi um dia comum. Jesus estava ali esperando ela naquele poço. Coisa maravilhosa saber que Jesus está nos esperando e está de braços abertos, está contemplando a nossa vida, nos dando vitória, nos ajudando a vencer. Que os irmãos lembrem-se disso. Os irmãos nunca estarão só. Irmão, não faça acepção de pessoa, pode ser quem for, irmão. Lembre que é uma alma, lembre que são almas. O inimigo, ele quer colocar indiferença entre irmãos e irmãos, principalmente na igreja. Lá fora a gente ainda suporta, né? Porque são ímpios mesmo, a gente já sabe que são assim. Mas na casa do Senhor, ter diferença entre irmãos, a nossa oração muitas vezes é bloqueada. Não adianta a gente profetizar, a gente cantar, a gente pregar, mas se nós tiver diferença com algum irmão, irmãos, não adianta. O problema está em você, não está em ninguém, é em você. A gente precisa de um conserto, precisa de um acerto para liberar as bênçãos. Senão o Senhor nunca vai liberar. Vai ser sempre assim, sempre devagar, sempre, porque nós fazemos acepção de pessoa. E quem pode entrar na nossa mente e no nosso coração é Jesus, se nós quiser, se nós deixar, se nós clamar, se nós orar e pedir misericórdia. Senhor, tira de mim toda a diferença. Eu não quero fazer acepção que nem os samaritanos e os judeus, que não se davam, preferia dar a volta para não passar por Samaria. Então Jesus falou: vou quebrar o protocolo, eu vou entrar e vou fazer uma obra, vou mostrar para esse povo que nós temos que amar. Vamos amar uns aos outros como Jesus nos amou, em nome de Jesus, viu, irmãos? A mulher de Samaria, ela foi buscar água normal, aquela água que a pessoa bebe, daqui a pouco está com sede, e Jesus levou a água da vida para ela. Jesus levou a água que salta para a vida eterna. O Senhor levou alegria, o Senhor levou paz, dignidade para ela, tirou a tristeza, tirou a angústia. Ele primeiro tocou na ferida para poder sarar. O Jesus muitas vezes ele toca em nossa ferida para nós lembrarmos que não somos santos não, que nós temos coisa dentro de nós que precisa jogar para fora, que precisa tirar para fora. Vamos fazer uma limpeza em nossas vidas, irmãos. Vamos tirar de nós toda a diferença, seja lá com quem for, irmão. Suportar uns aos outros, porque aquele que suporta, irmão, é bem-aventurado. O Senhor tem vitória para nós. A sua parte você faça, a minha parte eu faço. Se a pessoa não quiser, é problema da pessoa, mas você tem que estar sempre com o coração perdoador, querendo perdoar, querendo abençoar, em nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe. Uma salva de palmas para você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Glórias a Deus.
Quando não é a missionária Mona Lisa, é a missionária Ned, né? Que às vezes vem com uma palavra de confronto, né? Glórias a Deus, palavra maravilhosa.